Quão poderosa é a falta do perdão? Isso pode realmente destruir a sua vida? Permita-me dizer quão poderosa é a falta de perdão e como ela destrói a vida de qualquer um que se apega a ela. Você pode ter feito coisas injustas com você mesmo. Talvez você precise de um caso resolvido entre você e alguém que te fez mal. Talvez alguém tenha abusado de você. Talvez você tenha até perdido a infância por causa do que te fizeram. A vida está cheia dessas coisas ruins, feitas pelas pessoas por suas próprias razões. Um parceiro vai embora sem olhar para trás e seu cônjuge tem que criar os filhos sozinho. Um parceiro de negócios te engana e isso te custa dinheiro, sua integridade, sua posição. A traição pode vir da família ou de amigos próximos. A Bíblia até nos disse que aqueles que têm maior probabilidade de se voltar contra você podem ser pessoas da sua própria casa. O próprio Jesus apontou algo que eu quero que você tome nota enquanto viver na terra. Lucas capítulo 17, versículo 1 diz: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. A versão da Nova Tradução na linguagem de hoje diz: Jesus disse a seus discípulos: Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Note que o próprio Jesus disse que é impossível viver uma vida onde ninguém te ofende ou provoca um escândalo. Enquanto você viver, não importa o quão justo ou santo seja, você pode evitar ofender as pessoas tanto quanto puder, mas não pode impedir que as pessoas se manifestem contra você. Em outras palavras, sempre haverá alguém para pisar em seus pés. Você pode tentar evitar, mas o inimigo sempre colocará alguém estrategicamente na tentativa de fazer você tropeçar, fazer algo que não deveria fazer e dar a ele a oportunidade de trazer danos à sua vida. Você sabia que algumas pessoas nem mesmo sabem que estão sendo usadas pelo diabo para fazer os outros tropeçarem às vezes? Para essas pessoas, elas podem estar agindo por sua própria vontade, mas no espírito, Satanás está puxando os cordões. É por isso que ele é o verdadeiro inimigo, não o homem ou a mulher que causa a dor, mas o próprio diabo. É como uma arma e um atirador. A polícia não prende a arma por assassinato. Ela pode confiscar essa arma, mas o julgamento e a sentença recairão sobre o atirador. A arma causa o assalto, mas o usuário é quem é o verdadeiro criminoso, e não a arma. Satanás é o atirador de todas as feridas que você já passou. E é normal sentir dor. Você é humano, não um robô. Deus deu a você emoções para sentir também. No entanto, quando você não sabe quem é o seu verdadeiro ofensor e adversário, você pode se apegar tanto às dores e ofensas que elas o envenenam por dentro, afetando seus pensamentos e ações a partir de então. Isso é chamado de falta de perdão, o ato de guardar ofensas com amargura, principalmente com uma intenção maliciosa e vingativa. Você pode optar por guardar a mágoa, ficar com raiva e amargurado e, como resultado, permitir que ela envenene o seu coração, ou pode optar por se livrar desses sentimentos. O enganador, o diabo, pode incessantemente fazer você acreditar que não consegue perdoar por causa da dor que está sentindo. Mas você não apenas precisa, como deve deixar tudo o que aconteceu para trás e se livrar dessa mágoa. Ele pode fazer você sentir que os outros te fizeram mal e merecem seu ódio e devem sofrer pelo que fizeram. Mas você precisa saber quem é seu verdadeiro inimigo e se livrar desse peso. Veja, você não perdoa a pessoa porque ela merece ou por causa dela. Se assim fosse, quase ninguém mereceria perdão. No entanto, você está perdoando para o seu próprio bem. Quando perdoa alguém, você está tirando o poder dessa pessoa de feri-lo. Quando você perdoa, está retomando o controle de sua vida. O erro que cometemos com frequência é que nos apegamos a isso e continuamos sendo amargos e com raiva. Tudo o que estamos fazendo é dar poder para essas pessoas continuarem nos machucando. A pessoa pode estar lá fora, curtindo a própria vida, enquanto você se senta em seu cantinho, cutucando suas feridas, revivendo suas mágoas repetidamente e ficando com raiva. Essa raiva continua a crescer
tornando mais difícil se livrar disso e perdoar, finalmente envenenando seu coração em relação a essa pessoa ou grupo e fazendo com que você dê espaço ao diabo em sua vida para transformá-lo de quem você deveria ser, uma pessoa abençoada e feliz, em alguém amargo e triste. A falta de perdão produz uma tempestade emocional de angústia na qual sentimentos de estresse, ansiedade, depressão, insegurança e medo começam a criar raízes e prosperar em nosso coração. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, disse: Alexandre o ferreiro me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa, de acordo com o que ele fez. Paulo ficou ofendido, mas estava tomando a decisão de se afastar e deixar que Deus cuidasse disso. Ele estava escolhendo fazer o que Deus havia dito em sua palavra: a vingança é minha. Romanos capítulo 12, versículo 19, diz: Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Nesta carta, Paulo estava citando Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Este servo de Deus a quem podemos imitar estava escolhendo trilhar o caminho certo de não tratar seus ofensores de acordo com a mágoa que sentia, mas deixar que Deus cuidasse dos problemas, porque ele tinha mais virtudes vitais para encher seu coração do que a falta de perdão. Ele escolheu não trilhar aquele lado de amargura e falta de perdão, mas caminhar em direção ao caminho de Deus para cumprir seu destino. Um dia, Jesus falou sobre o perdão, e Pedro, que parecia estar sempre sendo movido por suas emoções, veio perguntar mais a Jesus sobre esse assunto. Ele provavelmente queria descobrir quando estava tudo bem em se vingar de seu ofensor. A resposta de Jesus é a prova de que Deus quer que andemos por um caminho melhor e não demos espaço ao inimigo em nossas vidas. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão ou irmã que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você não pode permitir que um maltrato, um xingamento, um divórcio, uma infância difícil ou uma traição te afaste do belo destino que Deus planejou para você. Outro exemplo bíblico é o do jovem José, que em meio às traições dos irmãos e da esposa do seu chefe, ainda manteve a perspectiva correta e perdoou a todos que o feriram. E no final, José chegou ao seu destino ordenado por Deus com uma consciência livre de ódio. Veja bem, José, assim como qualquer um de nós, tinha tantas desculpas e motivos para ser amargo, irado e não perdoar quem o feriu, principalmente seus irmãos e a esposa de Potifar. Se a falta de perdão não pode se enraizar em sua vida, então ela não pode controlar você. Se a falta de perdão não pode controlar você, então não pode arruinar sua vida. Em vez disso, você apreciará o que a verdadeira alegria e a vida significam. Que jornada José teve! No entanto, ele perdoou e escolheu deixar de lado todas as traições e ofensas. Quando Deus o promoveu desta vez, ele estava acima do seu antigo chefe, da esposa dele e dos irmãos também. Quando seus irmãos se encontraram com José, eles não puderam reconhecê-lo até que ele se deu a conhecer a eles. José estava indo tão bem e a glória de Deus havia embelezado tanto sua vida que seu coração era puro e simples para perdoar. Seus irmãos, por outro lado, não estavam livres do passado. Eles eram prisioneiros de sua maldade contra seu inocente irmão mais novo, a quem venderam como escravo e presumiram que estava morto simplesmente porque tinham ciúmes dele. Ele os viu naquele desespero e seu coração se compadeceu deles. Veja, este é um dos verdadeiros sinais de perdão. Quando você pensa ou vê a pessoa que o feriu e não está pensando em machucá-la de volta, ou desejando que algo de ruim aconteça com ela, então você realmente a perdoou. José teve uma visão maior, como vimos anteriormente. Eles atingiram José, mas Deus tinha um plano para isso. Amado, Deus tem um plano para a sua dor. O que quer que tenha acontecido com você, sim, isso quebrou você. Sim,
custou muito de você. No entanto, Deus tem um propósito para o seu destino. Isso não é o seu fim. Isso, por mais lamentável que pareça, só tem tanto poder para acabar com o seu destino quanto você permitir. Se você puder dar a Deus a chance de curá-lo e tirar o melhor proveito de sua situação, ficará surpreso com a diferença que poderá fazer. A traição dos irmãos serviu ao plano de Deus de tornar realidade o sonho de José, e isso acrescentou mais valor à sua vida ao escolher perdoá-los. Eu vi mulheres abusadas se tornarem verdadeiras heroínas para mulheres mais jovens passando pelo que elas passaram antes. Tenho visto ex-viciados se tornarem instrumentos de encorajamento para os jovens escaparem do que eles sobreviveram. Eu vi membros de famílias de vítimas assassinadas se tornarem a razão pela qual os assassinos se tornam pessoas melhores. Não é uma prisão, não é um centro de reabilitação ou um terapeuta. Não. Alguém mostrou a eles o que significava viver sem amargura e ódio, e isso os libertou. Me lembro de ouvir uma declaração feita por Nelson Mandela, que dizia: ao sair pela porta em direção ao portão que levaria à minha liberdade, eu sabia que se não deixasse minha amargura e ódio para trás, ainda estaria na prisão. Amado, seu destino é grande demais para permitir que o que uma pessoa fez o impeça de seguir em frente. É impossível e torturante viver uma vida cristã vitoriosa com falta de perdão em nossa vida. Não é a ofensa que destrói os relacionamentos, mas sim a incapacidade de perdoar. A falta de perdão é um pecado que aprisiona a pessoa que não perdoa em sua própria prisão. É tão ruim quanto ser escravizado por drogas e álcool que alteram a mente. A falta de perdão irá destruí-lo como um câncer incurável. A falta de perdão é um pecado que causa amargura em nossa vida. A falta de perdão constrói um muro entre os outros e nós. Embora suas ações sejam erradas e cruéis, recusar-se a perdoar também é errado e cruel. Quando deixamos de perdoar, estamos deixando vencer quem quer nos machucar em vez de deixar o amor vencer. Além disso, a palavra de Deus nos diz que perdoar os outros é uma maneira de mostrar a Deus que apreciamos o perdão de nossos próprios pecados também. Jesus diz que devemos esquecer de ter nossas orações respondidas ou receber o perdão de Deus quando nos recusamos a perdoar aqueles que nos feriram, não importa o que eles tenham feito. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, diz: e sempre quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, para que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Isso é claro, meu amigo. Não deixe a falta de perdão destruir sua vida. Isso nos torna amargos. Aqueles que são amargos muitas vezes se perguntam por que estão tão exaustos, frustrados e com raiva o tempo todo. Na verdade, isso tem um efeito negativo na saúde e na estabilidade mental. O ciclo vicioso da amargura exala estresse e danos incalculáveis à mente e ao corpo. Sente-se e reflita sobre os efeitos da falta de perdão. Ela te deixa mais feliz ou mais alegre? A falta de perdão não agrega valor algum à sua vida, absolutamente nada. Então, por que será que o diabo quer encorajá-lo a continuar se apegando a essa falta de perdão? Ele sabe que você também vai sofrer. Vamos deixar de lado seu ofensor por um momento e focar em você. Você perderá sua alegria a cada lembrança da dor. Você perderá a paz de espírito e provavelmente experimentará estresse mental ou de saúde. Suas orações não serão atendidas. Já vimos isso antes. Você estará praticamente vivendo em pecado e, portanto, não entrará no céu quando deixar este mundo. Os dois últimos exemplos mencionados são os mais preocupantes. Imagine acreditar em Deus por um milagre e a única coisa entre você e isso é a falta de perdão em seu coração. E para piorar, às vezes nem percebemos que estamos amarrados na derrota, no fracasso e na aflição porque demos permissão ao inimigo por meio das ofensas acumuladas em nossos corações. O perdão pode ser difícil. Por favor, entenda,
que não acontece da noite para o dia, mas é um processo que deve ser trabalhado. Se você tem o desejo de perdoar e pedir diariamente a ajuda de Deus, pouco a pouco esses sentimentos negativos serão menores até que um dia todos eles vão embora. Eu sei que você pode ter uma razão válida para estar com raiva. Assim como José, você não foi bem tratado, não foi sua culpa. Você não tinha controle sobre isso e o que eles fizeram não foi certo. No entanto, o perdão não significa que você está diminuindo a ofensa. Não há desculpa para o erro deles e não significa necessariamente que você deva voltar a ser amigo dessas pessoas. Não, o perdão é deixar isso de lado, parar de insistir nisso, parar de repeti-lo em sua memória, parar de construir sua vida e caráter em torno desse acontecimento e parar de permitir que isso defina quem você é. Você está no comando de sua atitude. Mude sua atitude e você mudará de ideia. Mude sua mente e você mudará sua vida. Só Jesus Cristo pode transformar a amargura da alma em doçura e alegria. Depois de levar seu coração ferido ao Senhor, você deve perdoar a pessoa que abusou de você e dar a Jesus a oportunidade de juntar seus pedaços quebrados. Uma das maneiras mais fáceis de perdoar as pessoas e deixar de lado o ódio é orar por elas. Não para que sofram ou algo assim, mas para que fiquem bem. Quando você ora por pessoas que você sabe que te machucaram e te colocaram em sofrimento, você está confrontando suas emoções e colocando elas sob seu controle. Ao orar por essas pessoas, você está trocando a dor que elas causaram pela paz que Deus traz. E ao trocá-la, você as coloca nas mãos do único que pode lidar com o problema. Deus vê tudo. Deus conhece cada pessoa que pode ter machucado, violado ou traído você. Ele prometeu e deu o dobro para aqueles que o colocaram em primeiro lugar em confiança e submissão. Não se esqueça que Jesus perdoou e até orou por aqueles que o colocaram na cruz, porque ele sabia o quão poderosa era a falta de perdão, e ele não iria carregar aquilo com ele para o túmulo. Não haveria salvação para você e para mim se Jesus não tivesse feito isso. E se ele fez isso, então precisamos perdoar também. Por favor, lembre-se, nada pode superar o amor. O amor sempre reinará supremo. Você quer verdadeiramente ser livre? Então peça a Deus para ajudá-lo a se livrar de todas as ofensas que espreitam em seu coração e ajudá-lo a se livrar desse cavalo morto chamado mágoa que você vem carregando a sua vida inteira.